de outubro, o BB Progressivo 2, que é o BBPA11, administrado e gerido pela Votorantim Asset, que agora também, né, tem o Bradesco como parceiro, fundo que tem 73.207 cotistas, anunciou que concluiu a negociação para a renovação da locação dos 4 imóveis que faltavam. Se é a primeira vez que está ouvindo falar desse fundo, calma que você já vai entender. Então, o fato relevante é, a gestora concluiu a negociação para a renovação da locação dos 4 imóveis que faltavam, colocou uma tabelinha lá para deixar bem detalhado, quase bem detalhado, tem para mim tem uma lacuna aí, sobre como foi. Então, o imóvel Tamoios, Curitiba, São Paulo e Belém, qual é o atual valor de locação? Atual não, valor de locação depois da conclusão, né? O prazo dos novos contratos é de 60 meses, 5 anos, tem um aviso prévio de 9 meses, são todos reajustados pelo IPCA, e a multa, então o contrato não é mais atípico, mas a multa também não é tão pequena. Se a rescisão acontecer até o 36º mês, tem que pagar 12 meses de multa. Se a rescisão acontecer depois disso, a partir do 37º mês, não tem multa, mas tem 9 meses de aviso prévio. Funciona não como uma multa, mas eu falo, eu quero sair e ainda assim eu tenho que pagar 9 meses de aluguel, mesmo que eu saia imediatamente. Então tem essas duas combinações. Mas é isso, um contrato atípico, o Nod acabou de falar, contrato atípico ele nasce de um sale and leaseback, o imóvel era meu, eu vendo para você e fico como inquilino, muito provavelmente você vai falar que era um contrato atípico, ou de uma construção ajustada, de um BTS. Ok, contrato atípico por 10 anos. Os 10 anos passam. Passou aí. Chegou no final. Vamos renovar? Vamos renovar. Outro contrato atípico? Não, agora não. Agora não tem por que este contrato ser atípico. Você já teve os seus 10 anos de contrato atípico, você já recebeu o seu capital de volta, o lucro que você esperava e tudo mais. Agora, me interessa continuar no imóvel, mas não tem razão de ser eu assinar um outro contrato atípico. Né? Então, isso é super normal. Ele começa atípico, quando chega ao final e renova, ele perde a atipicidade e passa a ser um contrato típico. É o que está acontecendo aqui, com esses detalhes sobre a multa. Bom, com isso, o resultado do fundo vai subir de 0,84 para 0,94 por cota, a partir já de dezembro desse ano. E dos 64 imóveis, que esse fundo originalmente nasceu com 64 imóveis, 62 tiveram suas locações renovadas. Os 2 que vão ser devolvidos, o Banco do Brasil, que é inquilino de todos eles, anunciou que esses 2 ele não vai renovar, a gestão segue buscando inquilinos ou compradores. Bom, aqui eu sei que assunto não falta. Eu só vou dizer o que eu senti falta no fato relevante. Quanto era a alocação e quanto que é? Qual é a mudança percentual do último valor para o valor atual? A gente sabe que aqueles 58, né, que tinham sido renovados já, faltava 6, então era 58, não é isso? Não, 60. 58. 58, que já tinham sido renovados, teve lá um desconto de 17%. Então, isso foi falado claramente no fato relevante. O Banco do Brasil aceitou renovar esses 58 com um valor 17% menor do que era o último valor de locação. Agora a gente está sabendo de mais 4 renovações. Eu sei o valor atual, né, do novo contrato, mas eu não sei o valor que era o contrato anterior. Então, eu não sei dizer se caiu mais do que 17, menos do que 17, se subiu o valor, né, que é pouco provável. Então, senti essa lacuna de informação no fato relevante. E aí? Na conta, né? Se caiu 17 ali, então você tem a parte, né, que sobrou, que são esses 6 ativos, né, mas como tem 2 que ele vai perder, não dá para fazer a conta de maneira exata mesmo, né? Mas acho que o ponto positivo, assim, né, que assim, era uma bomba que explodiu em 2022, né, o BBPO ali, e graças à inflação, né, não dá para negar, né, realmente o IPCA, né, ficou muito alto nos últimos anos ali, né, ele vai conseguir, né, subir um pouquinho, né, como chama? Contrato de aluguel, né, o dividendo, né, ser distribuído, né, assim. Então acho que
até comentou no fato relevante, né? Ele esperava entregar 84 centavos por cota, né? Que ia ter uma queda dos 90, 92 atuais, e agora vai subir para 94. Então, o investidor vai continuar recebendo dividendo, né? E crescente, né? Então não vai ter uma pancada para baixo, como a gente vai ver provavelmente no RBR Properties nos próximos meses, né? Então, é muita coisa legal da gente ver o final desse ciclo de 10 anos. Eu comecei a dar aula de fundo imobiliário em 2012 e já falava dos contratos. E aí falava contrato atípico, 10 anos, tal, não sei o quê. Só que a gente nunca viu um contrato atípico chegar no final. Agora a gente está vendo. Agora a gente está vendo. E é o tipo de contrato que foi importado, né? Uma prática dos Estados Unidos, da Europa, de economias mais desenvolvidas. Um contrato atípico lá fora, 10 anos de inflação nos Estados Unidos, se a gente não contar esse último ano, 10 anos de inflação nos Estados Unidos é o quê? 3 anos de inflação no Brasil? Então, passa 10 anos, o mercado se desenvolve, é até possível que você tenha uma renovação que leve o preço para cima do contrato atípico. Agora aqui, brigar com IGPM ou IPCA acumulados por 10 anos, o que a gente tem visto até agora é que os contratos atípicos vão chegando ao final com valores de aluguel muito acima daqueles que estão sendo praticados no mercado. E aí vai chegando no fim, você tem que falar, olha, esse rendimento vai cair, né? Todo mundo tem que ter essa visão de que o rendimento tende a cair, porque o acumulado da inflação ao longo de 10 anos desloca demais da realidade o preço praticado, né? E a condição do imóvel também, né? 10 anos depois, num segmento que não vem atravessando, vem atravessando muitas dúvidas, né, em relação às agências. E agora, né, postergou 5 anos mais esse problema, e daqui 5 anos eles vão reavaliar de novo, se vão sair, se não vão sair. E aí, se caso saírem, vai ter de novo essa discussão de como que vão ficar os imóveis, né? Uma outra lição que eu entendo que o mercado aprendeu é dessa questão, o Losnak falou, era uma bomba relógio. O que o mercado já entendeu? Você tem no início desse fundo, foi uma maravilha, ele subiu 20% no primeiro dia. Me lembro muito bem disso. E eu que sou um cara que nasci no mercado de ações, falo, cara, você pega uma ação, seja lá qual for, e ela sobe 20% no primeiro dia, a única explicação é que todo mundo é xarope. Porque nada explica as ações de uma companhia subirem 1% ou caírem 1% primeiro. Nada explica. Né? Foi feita uma avaliação daquela empresa, um fluxo de caixa, aquela coisa toda. Por que no primeiro dia sobe 5, 10, 15%? Nada explica, senão a irracionalidade. Aí estávamos em 2012, o mercado de fundo imobiliário estava numa euforia gigante, e um fundo sobe 20% no primeiro dia. Eu falando, caramba, nada explica, né? Que nem ação. Espera lá, explica sim. Faz sentido. Porque a taxa Selic na época era 7,5%. E o fundo, quando saiu a R$100, os contratos de locação com o Banco do Brasil entregavam 9% ao ano de rentabilidade isenta de imposto de renda. Esse bicho fundo imobiliário que tem nariz de tamanduá, orelha de camelo, caramba, que é um híbrido entre renda fixa e renda variável. O que você tinha lá? Um fundo com risco de crédito Banco do Brasil, que nascia pagando 9% ao ano, quando a taxa Selic era 7,25%. O que o mercado fez? 9% ao ano, comparando com 7,25%, 9% é muita coisa. Então eu posso pagar mais caro pela cota, porque se eu pagar um preço que me leva a 8,5, ainda é bastante coisa. A 8 ainda é bastante. E aí cada um tem a sua sensibilidade de até onde dá para pagar. Então o fundo subiu 20%, a rentabilidade dele caiu 20%. De 9 foi parar em 7 e alguma coisa. Fazia sentido. Né? Fazia sentido. E aí, o que acontece? Durante um monte de tempo, anos e anos e anos, prevalece o mesmo raciocínio. Maravilha. Risco Banco do Brasil, não vai faltar aluguel nunca, vai reajustar por IPCA, o contrato é atípico. Vai chegando no final, você tem que renegociar 64 contratos de locação e o cara do outro lado é o Banco do Brasil. Quem pode mais nessa negociação?
caso do RBVA, antigamente o Santander Agências, quem pode mais na negociação? Santander tem um poder de fogo maior, Caixa Econômica Federal tem um poder de fogo maior. Então, o que eu falo que o mercado aprendeu? Credit Suisse, quando faz as compras lá das 70 e tantas lojas da Pernambucanas, contratos atípicos com vencimento em 10, 12, 14, 16 anos. Não vamos deixar ter uma bomba relógio. Vamos fazer esses vencimentos ao longo do tempo, para que eu não tenha uma data marcada para ter que brigar com um cara que é maior do que eu. E você chegou a entrevistar eles, né, Arthur? Acho que Sim. uma ou duas vezes no caso, e a Votorantim tinha confiança de que ia renovar todos. Eu lembro deles falando, não, que a gente vai renovar todos e tal. E realmente renovaram, só que não em condições que, né, são mais próximos do mercado aí, do que era negociado anteriormente, né? Sim. Vai ser interessante ver essa comunicação da BV Asset, né, do Banco Votorantim a partir de agora. Hashtag Nod Venenoso, começando aqui. Porque o Banco do Brasil detinha, se eu não me engano, 49% do Banco Votorantim durante todo o processo de negociação. Lembrando que teve imóveis que foram... O principal imóvel foi renovado. Vou chutar aqui com risco de errar. 2017 já teve um imóvel renovado principal, que é 30% da renda, que é um lá em Brasília. Teve a renovação do aluguel bastante antecipada. Vou chutar 17. Posso estar errando, talvez 18, mas não muito mais do que isso. E na época, o Banco do Brasil era um dos principais acionistas. O que leva a 1000 questões sobre conflito de interesse que nunca foram publicamente pautadas de maneira formal, digamos assim, sobre essa relação entre Banco Votorantim e Banco do Brasil, diga-se de passagem. Mas agora o Banco do Brasil, até onde eu sei, já não tem mais participação, você tem muito menor, porque o Bradesco entrou com força, não sei se comprou a parte do Banco do Brasil, ou uma parte dela, etc. O Bradesco comprou a participação só na gestora, tá? Não no grupo todo, só na gestora. Só na gestora, legal. Mas vai ser interessante ver como é que o Banco do Brasil e o Bradesco tradicionalmente não tem um bom relacionamento, eles são sócios na Cielo, etc. Mas mesmo assim é um campo um pouco mais difícil para o Banco do Brasil. Teoricamente, o fundo passa a ter um pouquinho mais de voz, porque agora está calcado pelo Bradesco e não antes por uma participação do Banco do Brasil, encerrando a hashtag Nod Venenoso. Tem um equilíbrio maior de forças, né? Mas enquanto era só o Banco do Brasil, como eu falo, o contrário de conflito de interesse é alinhamento de interesses. Também não era interessante para o Banco do Brasil dar uma chapuletada no fundo, falar que era 50% de desconto, no final das contas não pegava bem para ele também, né? Porque a gestora era uma empresa muito ligada à imagem dele, entendida à imagem dele. Então, existe conflito em praticamente tudo, todos nós aqui somos conflitados, né? E o contrário do conflito é o alinhamento de interesse, que é importante a gente olhar para esse viés também, né? E aí, contratos renovados, no final das contas, eu acho que o saldo é muito positivo, de 64 imóveis, 62 renovados, por um preço inferior do que era? Sim, claro, pelo que a gente já falou aqui, acumular 10 anos de IPCA no Brasil é coisa pra caramba. Infelizmente, a economia não cresceu no mesmo ritmo, muito pelo contrário, quase não cresceu a economia nos últimos 10 anos. Então, a economia teria que ter crescido mais do que a inflação, para que 10 anos depois, e imóveis, como o Danilo lembrou bem, imóveis, ele não precisa estar totalmente defasado, depreciado, porque ele pode ter tido reformas ao longo do tempo, mas ainda assim, 10 anos depois, ele precisa de uma nova reforma, você esperar que esse imóvel esteja valendo mais do que o acumulado, e que o mercado esteja praticando um preço de aluguel maior do que aquilo que foi acumulado em 10 anos de inflação, é muito pouco provável, né? Então, é lógico, era de se esperar uma queda no novo valor de aluguel, mas conseguir renovar 62 dos 64
Eu acho que é algo que a gente deve saudar a gestora, dar os parabéns à gestora. E esse fundo especificamente, ele tem umas travas no regulamento gigantes, que é isso que agora a gestora tem que encarar. Tem que encarar. Tem muito cotista? Tem, mas para os padrões atuais já está longe de ser um BTLG, um HGLG que tem 300 mil cotistas. Tem que encarar de fazer uma assembleia, mudar esse regulamento de cabo a rabo, como fez o JSRE, acabou de fazer isso. Era um fundo mais antigo, o regulamento tinha umas travas, ou deixava de ter umas liberdades que a reforma da 472 permitiu a fundos mais novos. Só falar que encararam a Assembleia e aprovaram a mudança de regulamento. O BBPO 11 precisa encarar, né? A gestora precisa encarar uma Assembleia e modernizar esse regulamento, porque tem muito para espremer desse fundo, tem muito valor aí para gerar nesse fundo. Daqui a pouco a gente vai ver um fato relevante do RBVA vendendo uma agência com um lucro fantástico. Então, tudo isso pode acontecer dentro do BBPO, mas antes precisa mudar o regulamento, coisa que a Rio Bravo já encarou e já fez. Certo? Mais comentários? Vamos para o próximo.